quando a bênção começa a ocupar o lugar de Deus. Antes de qualquer pedido, deixe-me te fazer uma pergunta sincera. Existe algo na sua vida que começou como uma bênção de Deus, mas que hoje ocupa um espaço que só Ele deveria ocupar? Às vezes, aquilo que você mais pediu em oração, aquilo que fez você chorar, jejuar e esperar por tanto tempo, pode se tornar, sem perceber, o lugar onde o seu coração passa a se apoiar mais do que no próprio Deus. No início, quando a resposta chega, tudo parece perfeito. O coração se enche de gratidão. Você reconhece que foi Deus quem abriu a porta, quem trouxe o milagre, quem permitiu a conquista. Mas, com o passar do tempo, algo silencioso pode acontecer. A bênção começa a parecer mais sua do que dele. Você passa a protegê-la com medo, a defendê-la com ansiedade, a construir sua paz em torno dela. E quando a sua paz depende mais da bênção do que do Senhor que a concedeu, algo saiu do lugar. Uma bênção nunca foi criada para substituir Deus. Ela não foi feita para ocupar o trono do seu coração. Por isso a palavra nos alerta com tanta seriedade sobre os ídolos. Um ídolo nem sempre é uma imagem. Às vezes é uma relação que você não consegue entregar, um sonho que virou identidade, um conforto que você não quer perder. Deus não é contra te abençoar, mas Ele é contra qualquer coisa que tente ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Escreva amém nos comentários se você deseja que Deus continue sendo o primeiro lugar da sua vida. O teste do coração. Você ainda confiaria em Deus sem a bênção? Existe uma pergunta que todo cristão precisa enfrentar em algum momento da caminhada. Se Deus pedisse de volta aquilo que você mais ama, você ainda confiaria nele? Na teoria, muitos respondem que sim. Mas na prática, essa pergunta toca em áreas profundas do coração, onde nem sempre estamos preparados para mexer. Quando Deus nos abençoa, Ele não está apenas nos dando algo, Ele também está observando onde colocaremos nossa confiança. Por isso, a história de Abraão é tão poderosa. Ele esperou anos pela promessa. Carregou no coração a palavra de que teria descendência numerosa, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. E quando finalmente Isaque nasceu, o filho da promessa, veio o teste mais difícil. Deus pediu que Abraão entregasse aquilo que ele mais esperou. Não porque Deus desejasse o sacrifício, mas porque Deus desejava o coração de Abraão inteiro. O Senhor precisava deixar claro que nem mesmo o filho da promessa poderia ocupar um lugar maior do que o próprio Deus. Abraão não sabia como tudo terminaria, mas ele sabia quem Deus era. Ele confiou no caráter do Senhor acima do seu próprio entendimento. A Bíblia nos mostra que Abraão acreditava que, se fosse necessário, Deus seria capaz até de ressuscitar Isaque. Isso é fé verdadeira. Não uma fé baseada no que se vê, mas uma fé baseada em quem Deus é. Talvez Deus não esteja pedindo um sacrifício literal de você, mas Ele pode estar pedindo algo tão difícil quanto soltar o controle, abrir mão do medo, devolver a Ele aquilo que você vem segurando com força demais. Comente glória a Deus se você escolhe confiar em Deus acima de qualquer bênção. Quando a bênção começa a ocupar o lugar de Deus. Nem sempre percebemos quando algo bom começa a ocupar um lugar errado em nosso coração. Na maioria das vezes, isso acontece de forma silenciosa. O que antes era motivo de gratidão passa a ser fonte de segurança. O que antes nos levava a louvar passa a nos causar medo de perder. E, sem perceber, o coração começa a depender mais da bênção do que do Deus que a concedeu. É por isso que a palavra de Deus nos alerta tanto sobre os ídolos. Um ídolo nem sempre é algo visivelmente errado. Muitas vezes, ele nasce de algo legítimo, um relacionamento, um sonho, uma carreira, um ministério, uma conquista. O problema não está na coisa em si, mas no espaço que ela ocupa dentro de nós. Quando nossa paz depende de algo que pode ser tirado, essa coisa se tornou grande demais. Quando nossa identidade está firmada em algo passageiro, o coração começa a se afastar de Deus, mesmo que nossos lábios continuem dizendo as palavras certas.
Jesus foi muito claro ao afirmar que, onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Deus não confronta essas áreas para nos ferir, mas para nos libertar. Ele toca exatamente onde estamos presos, porque nos ama demais para permitir que qualquer coisa nos escravize. Às vezes, o desconforto que sentimos não é castigo, é cuidado. É o Pai nos chamando de volta ao centro. Examinar o coração exige honestidade, exige coragem para perguntar: existe algo que eu não entregaria se Deus pedisse? Essa pergunta revela muito mais do que imaginamos. E quando somos sinceros diante do Senhor, Ele não nos rejeita, Ele nos transforma. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e entregue seu coração novamente a Deus. O teste da entrega revela quem governa o coração. Em muitos momentos da caminhada cristã, pensamos que o maior teste da fé é esperar. Mas para muitos, o teste mais difícil não é a espera, é a entrega depois que a promessa se cumpre. Esperar dói, mas entregar algo que amamos dói ainda mais, porque revela quem realmente governa o coração. Foi exatamente isso que Deus revelou na vida de Abraão. Ele não pediu Isaque porque desejava tirá-lo, mas porque precisava mostrar que nem mesmo a promessa poderia ocupar o lugar do prometente. Isaque era o cumprimento de anos de oração, lágrimas e esperança. Ainda assim, Deus queria garantir que Abraão amava mais a voz de Deus do que o presente de Deus. Quando Abraão subiu o monte, ele não tinha todas as respostas. Ele não sabia como Deus agiria, mas conhecia quem Deus era. Sua confiança não estava no resultado, mas no caráter do Senhor. A fé verdadeira não exige controle, exige confiança. E confiar em Deus significa obedecer mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Esse princípio continua válido hoje. Deus talvez nunca peça algo tão extremo quanto pediu a Abraão, mas ele frequentemente toca naquilo que seguramos com mais força. Às vezes, ele não quer remover a bênção, mas reposicionar o nosso coração em relação a ela. O teste não é sobre perder, é sobre quem ocupa o trono da nossa vida. Quando colocamos tudo novamente nas mãos de Deus, descobrimos algo poderoso. Nada está mais seguro do que aquilo que é confiado ao Senhor. O que entregamos a Ele nunca está perdido, está guardado nas mãos mais fiéis que existem. Se você decide confiar em Deus mesmo sem entender tudo, escreva "Eu confio" nos comentários como uma declaração de fé. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus foi direto ao ponto quando falou sobre o coração humano. Ele sabia que o coração sempre se apega àquilo que considera mais valioso. Por isso, ele declarou com clareza: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Essa verdade atravessa gerações e continua revelando quem realmente governa nossas decisões. O coração não se perde de uma vez, ele se afasta aos poucos. Primeiro, começamos a priorizar certas coisas. Depois, passamos a protegê-las excessivamente. Em seguida, construímos nossa segurança emocional em torno delas. Quando percebemos, nossa paz já não depende mais de Deus, mas da estabilidade de algo que pode falhar. É possível continuar frequentando a igreja, orando e dizendo as palavras certas, enquanto o coração, silenciosamente, começa a se inclinar para outro centro. Por isso, Jesus alertou com tanta seriedade. Ele não estava condenando bênçãos, trabalho, família ou sonhos. Ele estava chamando atenção para o perigo de permitir que qualquer coisa ocupe o lugar que pertence somente a Deus. Quando Deus deixa de ser o nosso maior tesouro, algo inevitavelmente assume esse lugar. E aquilo que governa o coração passa a direcionar nossas escolhas, nossos medos e até nossa identidade. É por isso que o Senhor, em seu amor, nos convida constantemente a reavaliar o que estamos valorizando. Esse exame não deve gerar culpa, mas alinhamento. Deus não expõe o coração para ferir, mas para curar. Quando voltamos nosso afeto principal para Ele, o coração encontra descanso novamente. Tudo volta ao lugar certo. As bênçãos continuam, mas agora não nos dominam. Se você deseja colocar Deus novamente como seu maior tesouro, escreva
Deus em primeiro lugar nos comentários. Viver com as mãos abertas diante de Deus. Viver com Deus não significa abrir mão das bênçãos que Ele concede, mas aprender a segurá-las da maneira correta. O problema não está em receber, mas em se apegar. Há uma diferença profunda entre desfrutar aquilo que Deus entrega e permitir que isso se torne o alicerce da nossa segurança. A vida cristã madura é uma vida vivida com as mãos abertas. Mãos abertas para receber quando Deus quer dar. Mãos abertas para devolver quando Deus quer tomar de volta. Quando fechamos as mãos, revelamos medo. Quando abrimos, revelamos confiança. E confiança sempre agrada o coração de Deus. Deus nunca pediu que seus filhos vivessem sem alegria, sem sonhos ou sem conquistas. O que Ele pede é que nada disso seja mais importante do que a comunhão com Ele. Quando aprendemos a viver dessa forma, as bênçãos deixam de ser peso e passam a ser ferramentas. Elas servem ao propósito de Deus, em vez de nos controlar. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos apresentar nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo não é entregue uma única vez. Ele é oferecido diariamente. Todos os dias acordamos e escolhemos confiar novamente. Escolhemos obedecer novamente. Escolhemos colocar nossos planos, desejos e conquistas diante do Senhor outra vez. Esse tipo de vida gera uma força que o mundo não consegue explicar, uma paz que não depende de circunstâncias, uma segurança que não está baseada no que se tem, mas em quem Deus é. Quando vivemos assim, aprendemos que Deus é suficiente em qualquer estação. E quanto mais abrimos as mãos para Deus, mais livres nos tornamos por dentro, porque aquilo que não nos possui não pode nos escravizar. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare isso com fé. Quando seguir a Cristo exige renúncia diária. Seguir a Cristo nunca foi apenas uma decisão emocional tomada em um momento específico. É um compromisso diário que envolve escolhas constantes. Jesus nunca escondeu isso. Ele foi claro ao dizer que aquele que deseja segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e caminhar após ele. Renúncia não é perda sem propósito. Renúncia é alinhamento. É escolher obedecer mesmo quando o coração quer outro caminho. É dizer não ao conforto imediato para dizer sim à vontade de Deus. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Há momentos em que seguir Jesus custa relacionamentos, oportunidades, aplausos e até planos que pareciam bons. Não porque Deus deseja nos ferir, mas porque Ele sabe que certas coisas, se mantidas, acabarão nos afastando do centro da sua vontade. A cruz que Jesus nos chama a carregar não é um castigo, é um caminho de transformação. Negar a si mesmo não significa anular quem você é, mas permitir que Deus molde quem você está se tornando. É abrir mão do controle e confiar que os caminhos do Senhor são mais altos e mais seguros do que os nossos. É escolher a obediência mesmo quando ela parece difícil ou solitária. Quando vivemos dessa forma, algo poderoso acontece. Nossa fé deixa de ser superficial e se torna firme. Nossa caminhada deixa de ser instável e passa a ser guiada pelo Espírito. E mesmo quando o custo é alto, a presença de Deus se torna mais real e mais profunda. Seguir a Cristo pode custar tudo, mas não segui-lo custa muito mais. Se você escolhe seguir Jesus mesmo quando é difícil, escreva "Eu sigo a Cristo" nos comentários e declare essa decisão. Nada que entregamos a Deus é realmente perdido. Um dos maiores medos do coração humano é o medo de perder. Perder segurança, perder controle, perder aquilo que foi conquistado com esforço e lágrimas. Por isso, quando Deus nos chama à entrega, muitas vezes hesitamos. Mas a verdade espiritual que precisamos compreender
é simples e profunda. Nada que é entregue a Deus é realmente perdido. Quando colocamos algo nas mãos do Senhor, não estamos abrindo mão sem esperança. Estamos confiando que Ele é fiel para guardar, cuidar e devolver no tempo certo, da maneira certa. Deus nunca pede algo para nos empobrecer. Ele pede para nos proteger. Aquilo que não entregamos pode nos dominar, mas aquilo que colocamos no altar é santificado. Jesus ensinou que quem ama a própria vida neste mundo acaba perdendo-a, mas quem a entrega por amor a Ele a conserva para a vida eterna. Essa não é uma promessa de ausência de dor, mas de segurança eterna. O que é retido por medo se torna peso. O que é entregue por fé se torna descanso. Deus vê cada sacrifício silencioso, cada decisão obediente que ninguém aplaude, cada renúncia feita em secreto. E Ele honra. Talvez não da forma que você imaginou, talvez não no tempo que você desejou, mas sempre de forma perfeita. O que passa pelas mãos de Deus nunca volta vazio. Quando você aprende a viver com o coração aberto, descobre algo libertador. Deus é suficiente. As coisas deixam de ser o centro e Ele ocupa o lugar que sempre foi seu. E nesse lugar não há ansiedade, não há escravidão, apenas confiança. Entregar não é perder. Entregar é descansar. Se você confia que Deus cuida de tudo que você entrega, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Viver com mãos abertas é viver em verdadeira liberdade. Existe uma liberdade que só é experimentada quando paramos de tentar controlar tudo. Viver com mãos abertas não significa viver sem responsabilidade, mas viver sem prisão interior. É confiar que Deus está no controle mesmo quando não entendemos os caminhos. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas ainda vivem presas ao medo do amanhã. Planejam, se preocupam, tentam antecipar tudo. Porém, o coração que realmente confia descansa. Ele faz o que precisa ser feito hoje e entrega o amanhã nas mãos do Senhor. Jesus nos chamou para esse tipo de vida. Uma vida onde a ansiedade não governa, onde o medo não dita decisões, onde a fé é maior do que as circunstâncias. Quando soltamos o controle, Deus assume o governo, e não existe governo mais seguro do que o dele. Viver com mãos abertas também significa estar disposto a obedecer mesmo quando a obediência custa algo. Significa dizer sim quando Deus chama, e não quando Ele alerta. É escolher agradar a Deus acima de agradar pessoas. É entender que nem tudo que parece bom vem dele, e nem tudo que dói está fora do seu propósito. Quando você vive assim, algo muda dentro de você. O peso diminui, a culpa perde força, a comparação deixa de fazer sentido, porque sua identidade não está mais no que você tem, mas em quem você pertence. A verdadeira liberdade não está em possuir mais, mas em precisar de menos para ser completo. E quem tem Deus não vive vazio, vive cheio de propósito, paz e direção. Se você deseja viver essa liberdade que vem de confiar totalmente em Deus, escreva "Quero viver em liberdade" nos comentários. Deus é o maior tesouro que podemos ter. No fim de tudo, existe uma verdade que sustenta cada palavra que ouvimos até aqui. Deus nunca pediu algo de você para te deixar vazio. Tudo o que Ele pede é para te tornar livre. Tudo o que Ele toca é para alinhar o seu coração com aquilo que é eterno. Muitas vezes achamos que entregar algo a Deus é perder, mas na realidade é trocar algo limitado por algo eterno. O que você entrega pode parecer grande aos seus olhos, mas nunca será maior do que aquilo que Deus tem preparado para você. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. As bênçãos deixam de ser ídolos e passam a ser instrumentos. Os sonhos deixam de ser prisões e passam a ser meios. A vida deixa de ser uma luta constante por controle e se torna uma caminhada guiada pela fé.
Nada que você coloca nas mãos de Deus se perde. Pelo contrário, é guardado, transformado e devolvido no tempo certo, da forma certa, com o propósito certo. Deus não falha, Ele não se atrasa, Ele não erra. O maior milagre não é aquilo que Deus faz por você, mas aquilo que Ele faz dentro de você quando você decide confiar. Quando você escolhe Deus acima de tudo, você descobre que Ele sempre foi tudo o que você precisava. Que a sua oração diária seja simples e sincera. Senhor, toma o lugar que é teu no meu coração. Porque quando Deus é o centro, a vida encontra sentido, direção e paz verdadeira. Se esta mensagem falou com você, escreva "Deus é tudo para mim" nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade.